Boa tarde, senhores. Quando eu estava na universidade, eu tinha recursos. Então eu montei uma bobina de Tesla. Na verdade, eu montei 3 bobinas de Tesla. Um projeto bonito, saindo aqueles raiozinhos todos. E eu pude fazer porque eu tinha um laboratório à minha disposição, alguns recursos financeiros. Comprei uma fonte de 10 kVA e fui trabalhando, né, com isso daqui. Só que, agora aposentado, meu só tem recursos vindo de mim, então eu resolvi investir em bobina de Tesla mais simples para mostrar para vocês até o princípio de funcionamento, até para que eu acho que uma bobina de Tesla deve ser usada, que até hoje ninguém usou. Então eu convido vocês até a seguirem essa sequência de videoaulas sobre bobina de Tesla. Está intercalada com outras coisas, porque são assuntos diversos que eu tenho para apresentar para vocês. Meu tempo, é claro, não está tão grande assim, faixa de chegada está perto. Mas olha só, essa aqui eu achei na internet, 400 mil volts que ele promete, barato, 30, 40 reais. Acho até que não deve chegar a 400 mil, até porque a distância aqui dos fios de alta tensão é baixa. 400 mil ele arrebentaria aqui, então não deve ser 400 mil, é só talvez alguma coisa teórica. Mas eu tenho que fazer teste, porque se eu pretendo montar uma bobina de Tesla mais simples, com algum gerador de alta tensão, realmente artesanal, eu vou fazê-lo aqui para vocês. E eu vou fazer os testes, esses testes vão ser longos, essa videoaula é longa, então para quem gosta de se aventurar em pesquisa, assistam. Para quem só quer saber os resultados, passem rapidamente e vão até o fim. Eu tenho uma surpresa, por quê? Eu vou abrir isso daqui. Eu vou dilacerar, fazer a anatomia dele. Será? O que será que tem aqui dentro? Eu vou mostrar para vocês o que é que tem aqui dentro. Talvez interesse a vocês possam, de repente, montar também uma bobina de Tesla dentro dessa ideia nova que eu estou colocando, que eu vou colocar ainda para vocês. Bom, senhores, me sigam nessa aula aqui. Bom, aqui está então a minha giga de teste, é o nome que se dá quando você monta um aparelho que vai servir para fazer teste do seu equipamento. Então eu liguei aqui uma pilha, uma bateria 18650 de íon de lítio, carregada até 4.2 volts, que é o máximo que ela consegue, e com isso ela fica dentro da faixa de tensão, que é de 3 a 6, preconizada aí por esse transformador aí de alta tensão que promete 400 mil volts. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, mas montei para testar, eu vou ligar agora e vamos ver se pelo menos nessa distância aqui dos terminais, que são quase que eletrodos, se eu consigo vencer a resistência do ar. Ali eu devo ter uns 6, 7 milímetros, e isso daria em torno de 20 mil volts. Como isso aí promete 400 mil, vamos ver se realmente ele atende. Então eu vou ligar aqui. Muito bem, parece que ele ficou bem forte. Agora o que precisamos saber é se essa tensão ela é alternada ou contínua. Eu comentei com vocês que se for uma espécie de bobina de Tesla, ela teria uma polaridade, né, definida no final. Seria um pulso que seria dado num transformador, e esse transformador então iria levar essa tensão a um nível muito alto. Mas pela minha experiência que eu estou vendo aqui, isso é uma tensão alternada, é apenas um transformador. Eu tentei medir a impedância dele de saída, uma impedância extremamente alta, típica de um transformador que tem centenas e centenas de espiras. Não sabemos, porque isso aí está bem fechado com uma resina própria para não ser aberta. Não sei se eu sacrifico uma dessas abrindo aí com minha serrinha, talvez valesse até a pena. Mas, vamos ver, ó, pelo que está ali, a frequência de saída dele é muito alta. Tá? A minha arma elétrica que eu fabriquei dá uma saída de 18 Hz, mas ele chega a 50 mil volts. Esse aqui promete 400. 400 mil seria, dividido por 3 mil,
seria os eletrodos estarem separados em torno de mais de 100 centímetros, o que é um absurdo aqui. Não é o caso. Eu acho que se eu separar demais, ele vai deixar de funcionar. Provavelmente possa até ser destruído na parte de dentro. Eu já destruí muitas das minhas maquininhas exatamente assim. Basta uma descarga interna acontecer, já que externamente ela não pode acontecer, quando eu separava muitos eletrodos, e pronto, acabou. A descarga interna ela é destrutiva. Ela desmonta, destrói internamente e acabou. Você já perdeu a sua máquina. Eu ainda vou fazer esse teste destrutivo, mas por enquanto vamos ficar nessa daqui. E eu vou agora testar se ela é ou não alternada. Eu vou fazer uma montagem e vou mostrar para vocês. Bom, o teste agora que eu vou fazer é para verificar se essa é uma corrente alternada ou contínua. O que eu fiz? Eu botei 2 diodos no circuito, um com anodo de um lado e o outro com anodo do outro lado. Então, se for uma corrente alternada, alternadamente a descarga se fará em um ou no outro diodo. É claro que não simultaneamente. Mas se ela for apenas num sentido, a corrente, então você só vai ter um diodo disparando. Esses diodos são diodos de 20.000 volts e eu estou separando, isolando aqui de tal forma que a tensão 20.000 não atinja tal que eles possam ser destruídos. Bom, eu vou ligar agora a máquina e vamos ver como é que se comporta a descarga. Ótimo, muito bom. Significa que é uma corrente apenas DC. DC que eu digo, ela só tem um sentido, ela não tem o outro sentido, a não ser que... Bom, vou fazer um teste que pode ser que o parafuso ele seja isolante elétrico. Tá? Então, aguarde que eu vou fazer uma nova medida agora. O que eu fiz aqui? Eu botei o fio na parte de cima do parafuso e, se ele for isolante, né, então a descarga elétrica vai se fazer por cima, caracterizando uma corrente alternada. Ou então, a descarga vai se fazer por baixo, considerando uma corrente, configurando uma corrente contínua. Vamos ver? Ok, então está confirmado que nós temos, pelo que está aqui então demonstrado, esse aqui, a corrente está passando por esse diodo aqui e vindo para cá, ou seja, este fio aqui é um fio positivo e aquele fio é um fio negativo. Então, nós vamos explorar isso, eu vou ensinar vocês como é que a gente pode explorar isso bastante. Seria melhor que se fosse alternado, mas não sendo alternado, a gente também pode explorar, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas nós vamos fazer umas alterações disso para tentar tirar daqui proveitos em torno do nosso projeto. Então, senhores, vamos aguardar até os próximos testes. Eu esperei chegar à noite para fazer um teste com essa bobina que eu adquiri, a bobina de alta tensão, motivo dessa aula. E o que eu estou fazendo nesse arranjo aqui para mostrar para vocês? Eu tenho aqui 24 capacitores, todos eles ligados em série. Esse capacitor é de 150 microfarads por 1.6 mil volts, 1.600 volts. Ou seja, ligado em série, você teria como suportar 1.600 vezes 24. Menos um. Um aqui está com o seu lead quebrado, eu estou usando, estou bypassando. Mas de qualquer forma, é uma tensão muito alta. Como eles estão ligando em série, eu liguei um spark gap de 2.000 volts a cada 2 desses em série. Então, o que acontece? Que a tensão de 2 a 2 aqui vai até, no máximo, poderia suportar 1.600 vezes 2, que dá 3.200. Mas com o spark gap de 2.000, não sei se vocês conhecem esse dispositivo, o spark gap, ele dispara quando ele chega a 2.000 volts. Esse daqui é para 2.000 volts. Você tem vários
dispositivo já preparado a disparar em outras tensões. Muito bem, então eu estou ligando esse meu gerador de alta tensão, supostamente iria a 400 mil, num arranjo aqui com esses capacitores que irão armazenar essa tensão que está chegando nos terminais e irão se distribuir igualmente, irmãmente, por todos os capacitores. Essa é a teoria. Então, o que acontece? Todos eles vão se carregar e quando 2 a 2 chegarem a 2.000 volts, vai disparar o spark gap associado àquela dupla. Tá? Então, vamos ver aqui como que a coisa acontece. Eu vou ligar. Não façam isso em casa. Ok? Vocês viram, né? Então, depois eu vou passar devagar para vocês, para mostrar que, na verdade, o que parece ser simultâneo não é. Na realidade, um dispara, depois que ele disparou, os outros vão disparando, não em sequência, aleatoriamente, às vezes dois disparam simultaneamente, mas, de qualquer forma, parece que é simultâneo, mas não é. E qual é o propósito disso aqui? É mostrar que é possível você carregar capacitores a partir desta tensão vinda daqui. Então, ou seja, se eu tirar os spark gaps e fizer essa ligação e ligar a chavezinha, esses capacitores vão estar ligados, vão estar energizados com a tensão que esse cara sai. Ou seja, se ele está prometendo 400 mil, ele vai acabar estourando os capacitores, porque a capacidade deles, no máximo, é 24 vezes 1.6. Será alguma coisa em torno de 40 mil volts. Eu ainda reforço que eu não acredito que isso aqui chegue a 400 mil. Talvez chegue a 400 mil em vazio, mas mesmo assim é difícil, porque 400 mil volts ele iria destruir internamente todo essa resina. Essa resina, ela não suporta 400 mil volts, é em torno de 30, 40 mil volts por milímetro. Mas as espiras, elas não estão separadas de 1 milímetro aqui dentro. É claro, mesmo que tivesse, né, seria só 40 mil volts, mas não. Ela não pode, são centenas, para você chegar de 3 volts a 400 mil, você tem que ter centenas de espiras no secundário. E é claro, vai estar uma do lado da outra. E é claro que 30 mil volts vai ser o suficiente para disparar aqui dentro. Ou seja, na realidade, ele deve ir até uma tensão menor, 50 mil volts talvez, e depois usar um quadrador, um de circuitos duplicadores de tensão para chegar até 400 mil volts. O grande perigo agora desse daqui é que ele ainda continua energizado, tá? Ele disparou, mas olha, esses caras aqui, se não chegar a 2.000 volts, o spark gap está paradão. Vamos ver esse primeiro aqui. Olha lá, vocês viram? Vamos ver o segundo. Olha lá, terceiro. Ou seja, vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês colocarem a mão mesmo com o circuito desligado, vocês podem levar uma tremenda pancada aqui. E não é por nada não, mas mesmo eu já levei uma pancadinha e não é nada agradável. Bom, senhores, esse é o teste que eu fiz para mostrar para vocês. Bom, eu peguei aquela primeira sequência de disparos que durou alguns segundos e diminuí a velocidade em aproximadamente 10 vezes para mostrar para vocês que o que parecia ser disparos simultâneos, na realidade são sequências de pequenos disparos que acontecem no tempo. Então vocês podem observar aqui que mesmo o que está nos parecendo aleatório tem um padrão. Eu vou mostrar na sequência depois como é que a gente pode inferir resultados a partir desses disparos aqui. Vocês podem perguntar aí, para que serve isso? Eu não sei, mas é uma observação, vale a pena analisar. Como toda observação, pode ser que tenha por trás disso uma teoria forte, boa, que, na realidade, toda teoria vem a partir da observação. Então, não desdeem nada. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês, mostrando para vocês como é que vocês podem chegar a boas conclusões a partir dessas observações aqui. Eu estou mostrando para vocês aqui um quadro que está no roteiro
tem toda a descrição de como é que eu cheguei ali. Eu vou fazer uma síntese aqui para vocês rapidinho. Eu numerei os 11 spark gaps da esquerda para a direita aqui, de 1 a 11. 1 é o spark gap ligado no catodo, 11 é o spark gap ligado no anodo, ou seja, o anodo é positivo e o catodo é negativo. E eu verifiquei aqui o seguinte, eu botei em cores aqui os disparos de todos os spark gaps. Eu fui quadro a quadro verificando. Quadro a quadro significa ali no meu editor de imagens, né, no caso estou usando o Blender, eu ia passando quadro a quadro e verificando. Aconteceu o disparo aqui, né, de todos eles simultaneamente aqui no quadro 576, no 636, 635. Aí eu comecei a ver que havia uma regularidade entre esses quadros. De um para o outro você passava 20 quadros, 19, eu acho até que seria 20, né? E às vezes o dobro, 40 quadros daqui para cá. Aí o que acontece? Certamente houve aqui uma omissão, não sei porquê, talvez na imagem não tenha mostrado algum disparo, mas eu coloquei aqui uma linha fantasma aqui para só, né, ter aqui uma regularidade de 20 em 20 a cada disparo. Olha só, bem interessante. Se vocês olharem toda a coluna aqui da direita, depois aqui do outro lado também, né? Então, desculpa aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Tá. Vocês vão ter aqui, ó, de 20 em 20, tudo acontecendo. Quando acontece 40, eu jogo aqui uma linha de 20 apenas para manter a regularidade aqui. Foram 2023 quadros a mais desses aqui que foram suprimidos. Então tem um número maior que esse aqui. Mas dá para entender aqui, dá para ver grupos de disparos aqui. Eu até coloquei alternadamente aqui, ó, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, em todos eles. Ou seja, e reuni em grupos aqui, ó. Você tem um grupo vermelho, grupo azul, grupo vermelho, grupo azul, grupo vermelho, grupo azul, e deu para notar. Você vai contar, são 15 ocorrências de grupos, ou seja, todos os eletrodos, os spark gaps, disparam 15 vezes nesse evento aqui que durou alguns milissegundos. Ainda estou para verificar isso aqui, se é que essa informação é importante. O mais importante não é nem isso daqui. O mais importante aqui é o seguinte, é que os disparos são capitaneados por esse spark gap aqui que está ligado no catodo, da onde vem o afluxo dos elétrons. Isto que é importante, né? Os elétrons que vêm daqui da esquerda e que vão para a direita e saem no anodo. Convencionalmente, alguém disse que a corrente elétrica vai do positivo para o negativo. Isso é uma convenção, mas isso atrapalha um pouco quando você quer analisar realmente o que está acontecendo lá dentro, porque quem se move, né, fisicamente é o elétron que tem mobilidade. A carga positiva é uma carga que não tem mobilidade, são íons, no caso são os prótons. Os prótons ficam fixos na sua rede cristalina e quem se movimenta entre eles aí é o elétron. Então nós temos que, ao fazer uma pesquisa, começar a analisar como os elétrons se comportam, porque elétron é fonte de energia. É o que eu quero retirar, foi o que Tesla falou. Debaixo da nossa Terra, aqui dentro da Terra, tem um banco imenso de energia, de elétrons ali, que a gente pode pegar, tirar de lá e poder trazer para cima para poder aproveitá-lo como fonte de energia. Esse é o nosso objetivo. E aqui dá para ver, primeiro, o Spark 1, o Spark Gap 1, ele capitania todos os disparos. Você observa aqui, ó. Depois dele vem todos os outros, em sequência. Ou seja, na verdade os elétrons estão chegando por aqui, disparam primeiro e depois se distribuem de alguma forma, não sei se é aleatório, mas se você ver aqui tem até uma certa sequência, o 1, depois o 3, o 4, depois o 2, quer dizer, dá para analisar isso, mas eu não quero aqui no momento analisar. Eu só estou colocando aqui para vocês algumas das conclusões a partir desse quadro que foi montado aqui. Tá? Ou seja, primeiro,
O gerador respeita uma certa constante de tempo aqui de disparo. São 15 disparos para essa carga, nessa unidade de tempo aqui. Tá? Segundo, entre dois conjuntos, você tem o disparo do Spark Gap em primeiro lugar. A energia de cada um desses para disparar aqui, ó, eu calculei em torno de 0,3 joules. Tá? É um meio de CV2, onde C é a capacitância de 150 150 nanofaraday, ou 0,15 microfarad, vezes a tensão ao quadrado, que é 2.000 volts ao quadrado. Isso aqui dá 0,3 joules, vezes 11, você tem a energia de todos os capacitores aqui, em torno de 3,3 joules aqui, para disparar todos, 3,3 joules aqui, 3,3. Então, ainda vou botar isso aqui em contas, para mostrar aqui a energia que está sendo utilizada aqui para fazer esses disparos todos durante esse período de tempo aqui. Tá? Então, essa aqui é uma primeira observação, depois eu vou fazer uma sequência concluindo em termos numéricos toda essa experiência aqui. Então, aguardem mais uns instantes. Bom, estamos aqui com os 24 capacitores de 1.6 kV, alguma coisa em torno de 36.000 volts, dividido por 3.000, botei aqui a distância do Spark Gap ali de em torno de 12 milímetros, o que daria então 36.000 volts. Então vou ligar, vamos ver agora o comportamento dele. Engraçado que na telinha não deu para ver o disparo, por isso que eu saí de foco. Mas na verdade tem um disparo. Vou fazer de novo. Ok. Agora eu vou calcular o tempo entre disparos. Bom, esperei a noite para fazer uma filmagem. Estou com 24 capacitores, 1,6 volts cada um, em série dando um total de 38.000. Eu botei o Spark Gap aqui a uma distância de 12 milímetros, que equivale a 36.000 volts. Então vou filmar, depois vamos ver o tempo entre um disparo e outro. Eu esperei a noite para ver se eu consigo mais definição com relação aos disparos. Então, parece que eu não estou conseguindo pegar, uma pena. A olho nu fica muito bonito o disparo, mas assim na gravação me parece que não vai aparecer nada. Uma pena. Bom, eu aumentei aqui o número de capacitores, eu dobrei. Então, em vez de 24, nós estamos com 48 capacitores, cada um com 1,6 mil volts. O total seria uns 76 mil volts. Mas antes de chegar a uma separação entre eletrodos correspondente a essa tensão, vamos fazer uma filmagem dos 12 milímetros correspondente ao anterior. Então, olha só o que vai acontecer agora com esses 46. Mas eles estão, lembre-se que esses aqui estão em série, tá? Esses 44 capacitores. Então, pelo que vocês viram, a frequência aumentou. Por quê? Como eles estão em série, a capacitância diminuiu pela metade. Com isso, eles atingem mais rapidamente a tensão necessária para o disparo. Agora nós vamos fazer depois um teste mais revolucionário. Eu vou separar esses eletrodos, esses pregos aqui, na distância correspondente a 76.000 volts. Então aguardem. Ok, eu aumentei aqui a distância, botei 21 milímetros. 21 milímetros vezes 3 daria 63.000 volts que deverão ser atingidos para que haja a descarga aqui. Observa, eu não vou conseguir chegar aos 400.000 para provar se esse transformador chega lá, mas pelo menos posso mostrar se ele chega a 63.000 volts. Então vamos ligar
Não façam isso em casa, por favor. Então, vocês viram que, ó, então, tá mais ou menos comprovado que pelo menos até 63 mil volts ele chega, mas chega batendo aí a caçuleta. Eu acho que ele não vai muito mais além disso não, antes que se destrua aqui o transformador. Bom, vamos ver o que mais que a gente pode fazer com esse transformador aqui. Vou fazer um teste um pouco mais ambicioso. Olha só o que eu vou usar aqui. Eu vou usar duas baterias 18650 em paralelo para fornecimento do dobro de corrente, para ver se eu aumento a taxa de disparo aqui. Certamente pode ser um teste destrutivo se esse sujeito aqui não aguentar a carga, entendeu? Pode derreter por dentro. Então eu vou fazer um teste rápido, só para comprovar se realmente há esse aumento da taxa. A princípio deve dobrar com relação ao último vídeo. Eu vou desligar aqui para fazer a troca das baterias. Muito bem, aqui estamos prontos aí para fazer o teste. Então vamos lá. Se não destruir o transformador, vamos ver. De novo. Bom, no vídeo está difícil, mas a olho nu dá para ver que a descarga está sendo feita realmente entre os eletrodos. Eu não sei se eu vou conseguir uma filmagem, uma velocidade maior, 60, 120 frames por segundo, para poder pegar essa descarga. Eu vou procurar uma câmera mais veloz. Mas a princípio o teste funcionou e o transformador está íntegro. Vamos ver o próximo teste, qual seria. Muito bem, nesse teste aqui que eu fiz, as duas pilhas que estavam em paralelo, eu coloquei agora em série. Como elas são um pouquinho descarregadas, a soma das duas deve dar em torno de 6 volts, dentro do limite dessa bobina de alta tensão. Então, vamos ver o que acontece quando eu ligo aqui, nesse arranjo aqui com 44 capacitores. Caramba, hein? É coisa pra caramba. Mas vamos lá. E aqui estamos com 21, 30, 63 mil volts. Então vamos lá. Bom, como conclusão, tá muito bom. Eu vou pegar pelo vídeo qual é a frequência de disparo, mas você vê que aumentou bastante a frequência. Realmente me parece que essa bobina possa chegar a 400 mil, já que a 60 mil ela chegou e com muita força. O próximo teste é separar um pouco mais os eletrodos. Bom, segundo a minha experiência que nós temos aqui dentro, que eu espero encontrar aqui dentro, são 3 estágios de amplificação. Um primeiro estágio aqui, que eleva de 3 a 6 volts, alguma coisa próxima de 1000 volts. Um pequeno transformador localizado logo aqui. Depois desse transformador vem um outro transformador que já usa o princípio do chaveamento, tipo da bobina de Tesla mesmo, que eleva de 1000 a 50, 60 mil ou mais assim, mas no princípio do chaveamento. E a tensão de saída, então, ela vai ser então quadrada, duplicada por vários aqui diodos de alta tensão, até chegar numa tensão aqui. Então nós vimos que aqui nós temos um sinal positivo e o outro negativo, típico de retificação, ou então de uma duplicação por diodo, que é o que eu acho que eles fazem, que até então seria tudo AC, né, corrente alternada, para depois então ser retificada e amplificada aqui. Então, eu vou começar abrindo por aqui, já tem aqui um buraco. Essa resina aqui, eu usei nos meus equipamentos também de alta tensão, só que
No meu caso, eu usava no vácuo, né? Isso para não ter nenhuma bolha lá dentro. Então, fazia-se o vácuo, se colocava pelo vácuo, dentro da caixa de vácuo, garrafa, né, você introduzia a resina. Então, essa é uma resina que tem essa característica de muitos milhares de volts por milímetro, uns 30 mil, uma coisa bem alta, tá? Então ela tem dupla finalidade, realmente evitar que as descargas elétricas internas, o que acontece que eu ultrapassei o limite dela e ela então descarregou. E também para proteger contra a engenharia reversa. Então vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos iniciar aqui por essa face aqui. Eu imagino que essa face aqui, né, ela está acompanhando aqui o que seria a placa de circuito impresso, que ela está aqui dentro. Então vamos começar por aqui, vamos abrir por aqui e ver o que nós temos aqui dentro. E eu vou fazer uma sujeirada aqui, a mulher não vai gostar, mas tudo pela ciência. Antes de finalizar, aproveitei e lavei para tirar a poeira, para ter uma visão melhor do material. Então, dá para ver aqui o transformador. Dá até para pegar aqui a espessura do fio do primário e a espessura do fio do secundário. Deixa eu ver se eu botar em foco aqui. Eles usaram aqui uma tecnologia... Cadê o apontador? Eles usaram aqui uma tecnologia no secundário aí, igual a tecnologia da bobina de Ruhmkorff. Ele divide a bobina em vários segmentozinhos para isolar um do outro, conforme a tensão vai aumentando, para não ter descarga de uma camada para outra. E a técnica de enrolamento até é bem interessante. Você começa numa por dentro até chegar por fora. Quando passar para a próxima camada, você começa de fora para chegar até dentro. Depois de dentro para fora, fora para dentro. E aí você não tem entre uma camada, o início de uma camada, né, e a outra camada, grandes diferenças de tensões. É uma técnica usada para o enrolamento das bobinas de Ruhmkorff, que foram as primeiras bobinas que Tesla usava quando fazia as suas conferências. Depois ele acabou aprimorando, chegando à bobina de Tesla mesmo, aquela vertical alta. Essa daqui eram bobinas horizontais. Tem fotos dele, até tem essas fotos,
fazendo a apresentação com essa bobina aqui. Muito bem, eu vou agora tentar finalizar aqui o que eu puder. Tentar tudo e ver se eu consigo identificar mais algumas peças aqui, nesse emaranhado de coisas aqui. Bom, senhores, vamos fazer aqui então um resumo do nosso transformador, o que era, o que foi um transformador de alta tensão, prometendo até 400 mil volts. Não pude comprovar os 400 mil. Posso ter uma ideia de que a tensão era alta, mas vamos ver aqui até onde eu posso chegar com essas informações que eu tenho depois que eu abri isso daqui e fiz os testes lá. Na realidade, o meu transformador parou quando eu tentei aumentar a tensão de saída no Spark Gap para em torno de talvez 60 a 100 mil volts. Ele parou. Isso é mau sinal. Sinal de que provavelmente ele não tem aguentado chegar nesse valor aqui. Então 400 mil, na verdade, eu acho exagero. Talvez haja realmente um exagero deles. Sabemos que pouca gente vai ter condições de medir. Eu mesmo, enquanto trabalhava no laboratório, só tive uma ponta de prova de osciloscópio com no máximo 50 mil volts. Ou seja, nem com ela eu poderia medir a saída de 400 mil. Mas deu para fazer algumas coisas. Eu deixei aí, vocês vejam no vídeo que vocês querem. Tá um vídeo bem detalhado, até ficou grande, mas eu acho que para quem quer conhecer um pouco mais, vale a pena dar uma olhadinha nele. Mas quem só quer saber como é que funciona, está aqui ele. Então, vamos lá fazer aqui uma síntese do que é esse sujeito aqui. Primeiro, ele tem na verdade 2 estágios, não 3 como eu imaginava. O primeiro estágio, daqui, que deveria elevar ou deve elevar a uma tensão, segundo ele, provavelmente próxima de 100 mil volts, é o que eu imagino, e depois um outro estágio de retificação aqui com amplificação. Na verdade aqui é um dobrador, triplicador, talvez, ou acho até que é um triplicador, porque nós temos 3 capacitores aqui, ó. 1, 2 e esse daqui na vertical. Então é com mais 2 diodos azuisinhos, deveriam ser 3, provavelmente eu deva ter destruído algum quando eu estava fazendo a desmontagem aqui. Mas o que eu achei mais interessante aqui, é só para mostrar para vocês, aqui é essa bobina aqui, como é que ele montou, com várias seções, e que provavelmente, com muita certeza, utiliza a técnica da bobina de Rankov, como eu comentei no vídeo, que foi uma bobina inicialmente usada por Nikola Tesla nas suas apresentações lá nos Estados Unidos. Na verdade, eu falei que eu tinha foto, não é foto, são gravuras, porque naquela época eu acho que não tinha fotos. Mas eu tenho uma gravura muito sugestiva, com várias, pelo menos umas 4 ou 5 bobinas de Rankov. O que diferencia ela de uma bobina comum é que, na verdade, entre as camadas, você tem uma alternância do início e o fim de cada espira. Então, se a espira começa por cima, ela vai terminar embaixo, e a próxima começa embaixo e termina em cima. Assim, a última espira de uma camada, ela vai ter a mesma tensão da primeira espira da camada seguinte, diminuindo o estresse entre elas, e com isso você não diminui a possibilidade de spark gap, de disparo entre camadas. E aí, colocação de uma resina aqui mais forte em volta, segura também o que seria o disparo entre elas. Então, como a distância aqui é em torno de milimétrica, eu sugeri que pudesse ser 30 mil volts por camada. São 6 camadas, daria aí quase 200 mil volts, 180 mil volts. 180 mil volts com mais dobrador aqui, dá uns 360, chega a uns 400. Se bem que isso aqui me parece mais um triplicador do que um duplicador. Então, capacitores, são esses 2 vermelhos aqui. Até o vermelho é a parte
a parte externa do capacitor, acabei achando que era resina, né? E acabei tirando. No final, entrei direto dentro dele aqui. Então, na verdade, são 3 capacitores aqui, com os seus diodos, né, que eu devo ter perdido um durante a desmontagem, e a saída aqui de alta tensão, como eles, ou pelo menos o fabricante diz que prevê. Então, isso daí foi então o resultado desse estudo de um gerador de alta tensão. Foi destrutivo? Foi e tinha que ser. Senão, vai ficar trabalhando com 5.000 volts, 10.000 volts, tendo uma coisa de 400.000 é besteira. Então, pelo menos eu sei até onde ele pode ir. Se eu quiser fazer alguma coisa com ele, eu teria que respeitar as medidas que eu fiz e não o que o fabricante fornece. Que o fabricante sempre vai querer falar a melhor coisa, dizer o máximo possível, que o transformador dele é maravilhoso, etc. E a gente sabe que nem sempre é assim. Então, senhores, esse foi então o resultado de mais uma dessas minhas aventuras aí em cima da alta tensão. Pretendo montar uma bobina de Tesla e mostrar para vocês como ela funciona. O vídeo passado eu dei toda a teoria. O grande problema ali vai ser montagem do Spark Gap rotativo. Esse vai dar um pouco de trabalho, mas eu sei, mas o meu caminho eu já fiz e vou tentar recuperar as informações passadas. Então, senhores, obrigado aí pela paciência e até a próxima aula.